partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, terça-feira, 21 de outubro, e Santo Ângelo amanheceu com aquele solzinho bom que inspira leveza e reflexão. Um cenário perfeito para mais uma boa conversa sobre cuidado e saúde. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã, do Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E do Inspirando Mulheres Net Weaving Club, porque inspiraram o movimento ao lado de outras como você. Começa agora mais um Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E disse Michelle Obama, a medida de qualquer sociedade é como ela trata suas mulheres e meninas. E hoje seguimos fortalecendo a pauta do Outubro Rosa, mês de prevenção e conscientização e amor à vida. No último dia 19 de outubro, nós celebramos o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, uma data que nos lembra da importância do autocuidado, da informação e, acima de tudo, da solidariedade com quem enfrenta essa luta. E para falar sobre isso e sobre o papel essencial da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, que atua em 24 municípios aqui na nossa região das Missões, a gente recebe hoje o nosso sócio da casa, Rodrigo Reis, coordenador regional, que vai nos contar sobre as ações, os projetos e desafios da saúde pública aqui na nossa região. Rodrigo, é um prazer te receber novamente aqui no Cafezinho, né? Nosso sócio já tá em casa, né, Digão? O pessoal, um abraço a todos, os ouvintes. E é um programa que eu curto muito, né? É o horário que eu levo geralmente minha filha para o colégio, né? Os meus enteados, a Sofia e o Heitor, ou a Helena. Eu estou levando os três, né? Escutando Sim. O Cafezinho e qualificou muito a rádio. Foi muito bom, assim, a gente ter um papo de qualidade, sempre com alguns assuntos que nos interessam, assim, que a gente nem sabia que existia gente com esse viés na região, no município, né? Então é bem importante. Verdade, obrigada, Digão. Fico muito feliz com esses feedbacks, porque esse é o propósito mesmo, a gente qualificar aí as informações que a gente leva para as pessoas. Então, um beijo para nossa audiência que está aí ligada agora. E sem mais delongas, eu sei que tu já esteve aqui outras vezes, tu já falou sobre o papel da coordenadoria, né, para os nossos ouvintes, mas para quem está te ouvindo pela primeira vez, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre o papel da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, né? Esses 24, são 24 ou 27? 24, falei certo, né? Municípios que estão aqui sobre a tua gestão e um pouquinho, assim, mas de forma sucinta, de como é que funciona essa dinâmica de atendimento. Bom, Dani, a gente é um braço do governo do estado, né? Do governador do Leite, da secretária Arita Bergman, da Secretaria Estadual de Saúde na região das Missões, né? Então a gente tem tudo que tem lá em Porto Alegre, nós temos aqui as referências, tanto atuamos na vigilância sanitária, na vigilância de saúde do trabalhador, a gente tanto a qualidade da água a gente afere também, então a gente tem, se tu está comendo um alimento que passou por uma vigilância, é nossa, para ver se ele está feito nas melhores práticas, contratos, a gente tem 10 hospitais na região, a gente tem 8 contratados pela 12ª, né, e esses contratos também geram o que? Atendimento especializado da população. A gente também trabalha na parte de regulação, que é algo que é mais novo, né? Não é uma questão mais antiga, mas é uma questão nova de ter quadro clínico. E o quadro clínico define que tu vai ser atendido anterior ou posterior ao outro, não se eu conheço fulano, se eu conheço ciclano. Importante, né? Então, torna o sistema mais justo, né? Transparente, né? Transparente. É nessa via que a gente vem trabalhando junto à coordenadoria, né? Um trabalho que meu cargo é um cargo político, né? Também, né? Tem uma indicação política, mas eu sou o único coordenador que sou servidor também da 12ª, né? Então, dos outros 18 coordenadorias do estado, tem também coordenadores que têm um viés mais político mesmo. O meu é um cargo, como eu sou um servidor da casa há mais de 11 anos, acaba que é diferente um pouco, assim. Eu entendo que seja diferente, né? Sim, e tem que ser, pensando no médio e longo prazo, né, nesse sentido. Verdade. Digam, e aí, assim, dentro da questão agora do Outubro Rosa mesmo, né, e das ações de responsabilidade da coordenadoria, o que teve de principal ação, como é que foi a atuação, né, prevenção, enfim, como que foi a atuação
Eu sei que isso vocês fazem o ano todo, né? Inclusive, é uma questão que a gente vem falando muito essas terças-feiras aqui durante esse mês de outubro, porque a gente precisa que isso seja consciente o ano todo, né? Mas a gente tem esse olhar com mais foco durante o mês de outubro. E eu gostaria de saber quais foram as principais ações que a coordenadoria teve agora durante esse mês. Bom, o que a gente trabalha é sempre na ampliação, porque outubro geralmente tem uma ampliação do diagnóstico, né? O governo do estado entendeu que dentro dos números que a gente tem apresentado, né, de câncer de mama e colo do útero, principalmente com as mulheres, que são os principais cânceres que afetam as mulheres, e que são mortes evitáveis, né? O que a gente tem que entender é que o câncer de mama e o colo do útero, ele em 95% são evitáveis, né? Se diagnosticado recente ou precocemente, eles chegam a 100% as chances de cura. Mas o que acontece é que a gente tem ainda o serviço de mamografia, por exemplo, ele é oferecido ou feito a pessoa que procura o posto de saúde. E hoje os postos de saúde, o que a gente chama de atenção primária em saúde, eles têm sistemas que te dão o nome das pessoas na sua área de abrangência, quais são as que têm de 50 anos a mais, que deveriam estar fazendo os exames e que não estão sendo feitos. E que a gente tem que fazer essa busca ativa, né? Então a gente tem trabalhado muito fortemente junto aos municípios para que a gente faça essa busca ativa. Não adianta só a gente oferecer as pessoas que vêm ali, né? A gente precisa fazer a busca ativa, porque senão a gente não consegue fazer o exame antes do sintoma, que é o pulo do gato, né? Sim. É onde a gente vai conseguir salvar essa pessoa. Atuando na prevenção. Atuando na prevenção, né? E na promoção. E podendo fazer a gente ainda tem um gargalo, a gente tem ampliado serviços para fazer esse tipo de diagnóstico. Né, o Ser Mulher, que é um programa do governo do estado recente aí, que visa fazer o diagnóstico mais rápido, que é onde pesa, né? Às vezes a mulher acha um carocinho, até que ela faça um diagnóstico, às vezes vai bastante tempo, isso vai se agravando, isso vai prejudicar depois no tratamento, vai ser um tratamento mais oneroso, né? E é importante dizer que o mais oneroso não é para o estado, é para todos nós. Para todos nós, né? É dividido. É dividido por todos nós, né? Então a gente conseguir fazer um tratamento mais ágil, menos invasivo, que consiga fazer que a pessoa se recupere mais fácil, sem mutilação também, que é outra questão, né? Então a questão do câncer de mama tem a questão da mutilação pós, né? Então precisa ter restaurar aquela mama, então é um processo mais dolorido e que também leva a mulher a questão da saúde mental, né? Também, né? A gente tem essa questão de perda de cabelo, são coisas que a gente vai quanto mais recente for encontrado esse diagnóstico, a gente vai poder fazer um tratamento menos agressivo. Sim, mais ágil, né? Eu vi que também agora a gente ainda tá, me corrija se eu tô errada, mas a questão da vacinação da HPV, né? Que também é uma das causas, né, de diagnóstico de câncer de colo de útero, né, lá na frente. E o quanto que essa vacina é importante, né, Digão? A gente tem trabalhado forte, assim, porque existe, historicamente no Brasil, isso tem um movimento anti-vacina, né, então a gente tem um movimento anti-vacina. Então a gente está sempre batendo, assim, porque as pessoas acham, não vou fazer não vou fazer essa vacina, mas é uma vacina seguríssima, como as outras vacinas seguras, né? E que ela vai limitar uma chance do câncer aparecer, né? Sim. Então, e a gente perde pessoas por um câncer evitável, né? Sim. Essa, sem dúvida, é um grande exemplo de poder evitar, evitando, de cuidar, né? E ela está ainda sendo feita de forma gratuita, né? No posto. Na rede. E na rede particular, essa vacina custa mais de R$1.500, né? Que eu fui ver o valor. E o efeito é o mesmo. É o mesmo. Não, então, efeito assim, é o mesmo. É bobagem, né? Não fazer. Eu acho assim que a gente tem uma campanha aí de segurança da vacina e tal, mas a gente tem um sistema de investigação também quando tem algum evento adverso. E eu digo sempre, pode ter algum evento adverso, alguma vacina? Pode, mas ele nunca vai ser pior do que a doença que tu está evitando. Sim. Né? Nunca. Sim. Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado.
A gente trouxe também um pouco dos números, assim, não só do câncer de mama, né? Sim. Que a gente está preocupado com a neoplasia, né? Com todo tipo de câncer que atinge a população da região. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente teve já até ontem, né? Que foi que eu tirei os dados, a gente teve já 357 mortos na região de câncer. Nas 24 Nas cidades. 24 municípios, tá? Que são em torno de 280 mil pessoas, né? E estranho que a gente... Em Santo Ângelo, por exemplo, teve 69 mortes de câncer nesse ano, né? O ano passado foram 155. Então, não são... Tu pensa 69, é um número, mas pensa são 69 famílias que passaram por isso, né? E a gente vai dar uma olhada na questão, a gente também faz monitoramento das internações, por exemplo, né? A gente teve esse ano 150 internações aqui na região, aqui em Santo Ângelo, só em Santo Ângelo 150. Na região foi 830, tá? O que a gente queria mostrar? A gente tem um nível de internação, bom, daí na hora a gente vai ver para a morte, na internação, a maioria, em torno de 60%, é mulher, tá? Que faz a internação por câncer. Homens, em torno de 40%. Na hora da morte, na hora que a gente vai ver o óbito, 60% são homens e 40% mulheres. E o que se deve isso? Porque o homem vai procurar o serviço quando já está com muita dor, já não está, não é feito, já. Não é feito um diagnóstico precoce, a gente não procura o médico, né? E existem poucas campanhas. Agora tem o Novembro Azul, que a gente tem até buscado outros meios, né? Tem feito tem ampliado o serviço. A gente recentemente anunciou aqui o Hospital Santo Ângelo vai ser referência em urologia, que a gente vai poder ter um atendimento também mais próximo, que faça com que a gente consiga ter um quantitativo maior de homens procurando atendimento. Mas não é só isso, né? Sim. Entende? É a questão cultural do homem não buscar atendimento. E me preocupa muito, a gente não está conseguindo chegar às pessoas que precisam que a gente chegue até elas, né? E, então, mesmo que a gente amplie atendimento especializado, que eu chamo hoje, mas a gente precisa chegar à população e bater na porta lá, né, Paulão? Chegar lá, bater na porta do cidadão, ó, vamos fazer um exame, né? E a gente também conseguir, principalmente, levar essas pessoas a entender a importância daquele exame. Ele não é um exame dolorido, não é um exame que vai te trazer algum mal, mas que a gente possa fazer para a vida mesmo, para a gente ter uma tranquilidade do nosso dia a dia, não perder nossos familiares, o quanto a gente ama nossos filhos, nossos companheiros, companheiras, né? Então, que a gente possa ter esse olhar de autocuidado. Perfeito. Tá? Mas daí o boletim de 2025 mostra também alguns avanços nessa questão do diagnóstico precoce, né? Que estratégias você tem utilizado para chegar nessa realidade? Eu acho que tem o caminho que nós percorremos, ele é longo, né? De atendimento, de qualificação na ponta, que a gente chama, que é lá na atenção primária, a gente fazer o diagnóstico, ter um atendimento, ter mais médicos, é um caminho, né? Temos mais médicos, as pessoas estão conseguindo ver os médicos, conseguindo ter consulta com o médico na atenção primária, cada vez menos a questão da ficha, mas mais organizado, né? Municípios aí têm criado agendamento, que tu chega lá, tá agendado, tu vai lá, vai fazer a tua consulta, não precisa tu estar às 6 da manhã lá, né? A gente lembra de um tempo atrás que a gente tinha... Eu lembro que nós estávamos numa reunião, né, para melhorar um município e alguém estava representando ali o Conselho Municipal de Saúde, e a pessoa falou que ela queria que te fizessem uns abrigos para a pessoa chegar às 6 da manhã e não ficar na chuva. Era o que eles pensavam em evolução naquele momento, né? E, na verdade, não era isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que as pessoas... não ter gente lá, né? Não precisa ter gente às 6 da manhã, que a gente possa ter um agendamento. Vai ter a demanda espontânea, que a gente chama de, a pessoa acordou, não está muito bem. Poder ter o atendimento ali, né? Não é um atendimento de urgência, mas é um atendimento que pode ser feito, mas tem que ter agenda para isso. Não precisa ter agenda para isso, mas tem um espaço ali para poder fazer esse tipo de atendimento. Então, a gente tem evoluído, mas a gente tem... evoluído o sistema de informação também, que é algo muito importante, né, Dani? Para tomar decisão, a gente tem que ter a informação correta. Então, a gente tem também esse sistema de alimentação da informação na ponta, para que a gente possa ter hoje os dados que a gente tem aqui, de óbitos, de internação, de monitoramento disso, para que a gente possa ampliar o número de leitos, para que a gente possa
melhorar a questão assistencial também. Então, são evoluções necessárias, né? Sim. Então, a gente tem conseguido avançar. E o governo tem também conseguido voltar a investir, que é uma coisa que faltava antes. O governo estava sempre mal das pernas, não conseguia pagar a conta, né? Então, como é que tu faz um contrato com o hospital, mas tu paga ele 6 meses atrasados? Qual é o jeito de cobrar eficiência ou tipo de serviço se tu não consegue pagar ele, né? Sim. Então, primeiro foi botar as contas em dias, depois a gente passou a evoluir na questão da fiscalização e da revisão dos contratos também, que a gente hoje tem sistemas diferentes, a gente consegue... Os contratos não são tão amarrados, né? A gente consegue estar mudando ele a cada semestre, né? Ampliando e melhorando, né? O que a gente precisa ter mais aqui. E então tem sido essa evolução, né? Certo. E também o trabalho de conscientização e o trabalho de todos na ponta, né? É importante dizer que tem um trabalho de todas as pessoas que estão trabalhando na atenção primária envolvidas nisso e dos secretários da região também entendendo a importância desse trabalho. Recebi que a pergunta de um ouvinte pedindo para tu falar do papel desempenhado pelos agentes comunitários de saúde. Nosso amigo Mário, lá um abraço pro Marinho. Abraço, Marinho, muito importante, bem lembrado. Eu digo sempre que o agente comunitário de saúde é o carro-chefe de uma secretaria, né? Os secretários têm entendido isso, alguns mais ou menos, né? Depende do conhecimento da área ali, de como ele se relaciona com a atenção primária, mas porque eles devem levar informações de qualidade para a população e trazer para dentro da unidade informações relevantes para que a gente possa trabalhar, né? Então é super importante valorizar esse profissional e ter um acompanhamento, um monitoramento das ações deles junto à população, né? Então, cada vez mais importante, a gente tem trabalhado bastante, alguns municípios têm ampliado o agente comunitário de saúde e o agente de endemias também, e tem esse trabalho conjunto com o agente de endemia, porque eles fazem serviços são o posto de saúde, que a gente chama, né? A unidade básica de saúde, na casa das pessoas. Quando tu fala de ir lá bater na casa das pessoas para pegar pela mão, para cuidar, esse cidadão aí que vai fazer esse papel. Isso, mas ele tem que estar bem orientado, ele tem que estar bem municiado, informado, ele tem que estar podendo ir e voltar de maneira qualificada do seu trabalho, né? Então, é sempre um trabalho existe muita mudança, né? No governo, em políticas públicas, a gente tem isso, muita mudança na gestão. Sim. E isso atrapalha um pouco, né? Às vezes atrasa, né? Atrasa um pouco o processo, que já não é um processo suficientemente ágil, né? Tem melhorado, mas ainda precisamos evoluir bastante nessa área. Digam, agora são 13h22, a gente vai aqui para nossa primeira pausa rápida no cafezinho. E sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netwave Club. Lembrando que a gente está ao vivo pela Rádio Novos Horizontes e também YouTube, Facebook e Instagram da rádio. Se tu queres mandar uma pergunta aqui para o nosso convidado, manda no 559-9911-4660, que no último bloco a gente responde. E já a gente volta com mais saúde, prevenção e inspiração. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br.
Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h26 e a gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro pela Rádio Novos Horizontes. Também nas nossas redes sociais, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Hoje a gente está falando sobre saúde pública, Outubro Rosa, recebendo Rodrigo Reis, que é o coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Rodrigo, tu falou antes a questão de referência, né? Da rede hospitalar, e eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa questão, né, dos centros de referência de referência oncológica aqui na cidade e como é que está o atendimento aos pacientes na região, como é que está funcionando. Viu, Dani, a gente tem uma questão na região muito boa, perto de outras regiões do estado, né? Hoje a gente tem 30 regiões de saúde no estado, a nossa região de saúde tem 2 serviços de Unacom. Quando a gente habilitou São Borja, já tinha habilitado Santo Ângelo em 2019, 2021 a gente habilita São Borja. Né? Tivemos que fazer uma força-tarefa para atualizar o plano estadual de oncologia, porque naquele momento o Ministério não teria como habilitar um novo serviço se a gente não fizesse esse plano. E então a gente conseguiu habilitar um novo serviço de oncologia e a gente consegue ter uma ampliação. Para ter uma ideia, em 2019 a gente teve 13 cirurgias oncológicas na região, 2019. A gente passou para 2025 e 2024, que é um ano completo, mais de 700 cirurgias oncológicas. Tratamento clínico, a gente passou de 16 para 450. Né? Então, a gente tem melhorado o atendimento, a gente consegue chegar, né, ter mais tratamento. Então, eu acredito que a gente não está salvando uma vida por causa da falha no diagnóstico ainda, que não é precoce. Estava agora conversando com o Paulão aqui, por exemplo, o exame anual que o homem deve fazer, tanto quanto a mulher, né? Mas o homem também deve fazer. Claro. Por exemplo, para a oncologia, ele não envolve o exame de toque. E já vem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde há muito tempo, né? Então, não é agora. Então, a gente faz o exame de sangue, ele vai apontar se existe qualquer necessidade de fazer outro tipo de exame, se aprofundar. Não há essa necessidade. E existe, claro, essa mística, né, do homem e tal, que não deveria ser, né? A gente já devia ter passado dessa fase já, dessa conversinha, né? Sim. E até a gente teve aqui na primeira terça-feira desse mês o doutor Adriano Imperatori, mastologista. E ele trouxe pra gente também alguns números bastante importantes e também números de homens com câncer de mama. Também. Então, assim, é uma situação que afeta toda a população. Enfim, o cuidado, ele é geral, né, digamos, não é só uma questão de gênero, né? Não é só de gênero, né? A gente tem os relatórios, por exemplo, são colocados ali como mulheres e tal, porque é o principal no câncer de mama, né? Mas existe também câncer de mama em homem, né? Acontece também, mais associado também com obesidade, que são outras questões que a gente tem, né? O uso do cigarro também, né? São outros fatores que são relevantes para se desenvolver esse tipo de acordo com o gênero, mas desenvolve e exige cuidado precoce. Aí tu falaste também da questão emocional, né? Que é super importante e necessário. Então, esse cuidado humanizado com quem está enfrentando o diagnóstico. Tem alguma ação da coordenadoria ou alguma ação pública nesse sentido? Tem 2 ações que são bem importantes, né? O Ser Mulher, por exemplo, hoje ele já vem com uma enfermeira navegadora. Que é isso? A enfermeira navegadora vai ser aquela pessoa que vai pegar na tua mão e vai
te acompanhar no teu tratamento, para ver se tu está aderindo ao tratamento, se está dando certo para ti. Vai fazer esse monitoramento, né? É uma enfermeira preparada para ir fazer esse tipo de questão. A gente tem também, aqui em Santo Ângelo tem a frente paliativista, né? Que a gente tem tido conversas com elas e a gente quer implementar essa política, que é uma política nova do governo federal, né? Do SUS, que é ter cuidados paliativos. A pessoa pensa em cuidados paliativos, você pensa assim, a pessoa já não tem mais o que fazer, então a gente vai... Não, o cuidado paliativo ele é muito mais amplo que isso, né? Ele vai trabalhar junto às famílias, vai trabalhar junto à pessoa, vai trabalhar a saúde mental da pessoa também, porque no sentido de ela se sentir cuidada, né? Não só atendida, né? Porque a gente não pode só pensar que a gente ampliou bastante o atendimento das pessoas. A gente está conseguindo atender as pessoas. Mas o cuidado ele é muito mais amplo do que atender. Então a gente precisa evoluir nisso. Então a frente paliativista, assim, como os cuidados paliativos, como a enfermeira navegadora, são questões que o Estado tem entendido desse monitoramento, desse acompanhamento do tratamento, de como a gente vai cuidar daquela pessoa, né? Que ela se sinta cuidada, né? Olha, ela não veio na consulta, o que houve? Ninguém pergunta para ela, né? A pessoa acha que todo mundo já diz, porque é de graça, a pessoa não vai, porque não é isso. Às vezes a pessoa também tem outras questões que aconteceu e ela tem outras questões familiares, a gente não está conseguindo ver isso. Com esse tipo de monitoramento do tratamento, a gente vai começar a identificar gargalos e aonde a gente pode melhorar. Que importante. Sim, e quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente está falando de cuidado paliativo, né, Digão? Sim, é totalmente direto, né, essa relação. A gente teve também uma queda de mortalidade, né, por conta do câncer de mama aqui no estado. Esses números têm a ver com essa questão total do diagnóstico precoce? Do diagnóstico precoce, né? A gente lamenta cada morte, né? Claro. Então, a gente não dá pra... cada morte que tem, não é um número só, a gente precisa ver isso, né? E nos preocupa muito a não procura por atendimento e a gente continua... Está havendo uma redução, sim, porque está havendo uma ampliação, né, do atendimento. Só no diagnóstico, a gente entregou em torno de 17 novos mamógrafos na região, no estado, e esses mamógrafos são digitais, que fazem com que a gente consiga ter um diagnóstico mais precoce ainda, né? Principalmente em mulheres mais jovens. Eu estava conversando antes com a Duda aqui, né, explicando que a mulher mais jovem ela tem o seio mais denso, e isso precisa de um mamógrafo mais tecnológico que consiga ter uma visão melhor para poder identificar pequenos traços ali, né, para que a gente possa fazer um tratamento ainda mais precoce. Então, o Estado tem investido nisso, a gente tem quantitativo de mamógrafo no Estado suficiente, mas sempre pensando em qualificar, tem investido, né, através do programa Avançar, que é um programa do governo do Estado para investimento em saúde, não só em saúde, mas em saúde é importante também, e a gente conseguir trazer novos equipamentos mais modernos, que possam ter um diagnóstico mais rápido e mais ágil, né, que possa também de qualidade maior. É interessante tu falar isso, porque a orientação é que as mulheres a partir dos 40 anos, né, tenham essa cultura, né, esse hábito de anualmente fazer a sua mamografia lá, né. Mas então agora também as mulheres mais jovens já são inseridas por conta dessa tecnologia nova aí de diagnóstico. O preconizado pela Organização Mundial de Saúde é em torno, a partir dos 50, que a mulher faça a cada 2 anos, né, a mamografia. A gente já abriu para a partir de 40, né? Porque a gente tem tido bastante caso, né? Então, a partir de 40 anos. Então, a gente tem aberto essa sessão. E antes dos 40, existem alguns pré-requisitos para isso, né? Se tu tem algum parente em primeiro grau que teve algum tipo de câncer, é necessário tu, antes dos 40, pode já fazer exames, né? Sempre existe uma questão que os médicos avaliam, né? A mulher está sempre fazendo um exame com radiologia ou exposta a esse tipo de coisa, tem que ser avaliado. Então, mas a gente tem feito, então, mas tem uns critérios específicos ali para que possam, né? Tu tem parente em primeiro grau, são 6 ou 7 critérios que devem ser
olhado, mas isso é sempre orientado os médicos, então eles têm isso, né, com o protocolo do SUS, para encaminhar ou não a menina, a mulher, antes dos 40 anos. 40. E claro, né, o velho exame de toque que se faz lá no banho, né, fazer todo dia lá, dar uma conferida. Tem alguma meta, Digão, de cobertura para esses exames de mamografia aqui na região? Como é que vocês trabalham com isso? Os sistemas hoje, eles te dizem quantas pessoas tem naquela faixa etária, né? E isso é passado para os municípios, né? Os municípios também têm acesso ao sistema que pode retirar lá a sua lista de quantas pessoas tem naquela faixa etária, e eles conseguem ter a meta é vacinar, fazer o exame nas pessoas com mais de 50. A meta sempre é contado das pessoas de 50 anos aos 70, né? 69, na verdade, era. Agora passou por 74. Aumentaram a idade, a gente tem uma idade um pouco maior, que vai aumentar o grupo que a gente vai estar avaliando. Nesse grupo, 50% tem que fazer num ano, 50% no outro. Né? Entendi. Só que acontece, às vezes, as pessoas, tu vai lá no quantitativo do município, eles fizeram o quantitativo, mas foram as mesmas fazendo dos 2 anos. E a gente, então, tem tentado cada vez mais qualificar isso, para que a gente possa ter um número real de realmente quem está chegando, as pessoas. Claro que a gente tem a questão da dependência SUS, né? Então, a gente tem lá 500 mulheres. Talvez apenas 200 são dependentes SUS, né? A nossa região, em torno de 64% a 70%, são a população dependente exclusivamente SUS. Quer dizer, elas não têm plano de saúde. Né? Se pagam particular, se fazem de outra forma, tranquilo. Mas o que a gente não é esse o caso. Não é esse o caso. O caso é que a gente precisa de qualificar, as pessoas têm que fazer esses exames. A gente também tem tido contatos, né, com planos de saúde, no sentido de, vamos, né, fornecer esses dados, vamos tentar ver como é que está. Mas os planos de saúde têm um sistema diferente, é sempre complementar, mas a pessoa que tem um plano, ela vai buscar o plano quando necessidade, né? Daí seria um outro caminho, não o SUS, né? Sim. E quando a gente fala de prevenção, a gente falou isso já no cafezinho esse mês também, é uma questão que envolve também hábitos saudáveis, né? A gente precisa se cuidar de dentro para fora, enfim. Tem alguma orientação que a coordenadoria repasse para a população, né? Para algum reforço nas campanhas, quanto à questão de hábitos de saúde saudáveis para prevenir também doenças? O Estado tem um programa chamado Rede Bem Cuidar. Que é um piloto, assim, é uma unidade modelo. Cada município tem uma. Alguns municípios já estão com 2. Aqui em Santo Ângelo é na Aller, lá, o Rede Bem Cuidar. E a Rede Bem Cuidar tem essas metas, né? Dentro da rede eles ganham um recurso do Estado para ampliação, para reforma, e recebem um recurso, a equipe, a unidade, um recurso a mais para que façam algumas metas. Essas metas são o quê? Trabalhando em prevenção e promoção, né? Então, a primeira população que a gente atingiu diretamente foi a população idosa, com uma avaliação que a gente chama de 360, que é uma avaliação com vários olhares, né? É a avaliação da pessoa, que vai fazer a avaliação dos seus pares, pessoas que vivem com ela, e da equipe médica, dentista, psicólogo. Então, ela passa por uma avaliação integrada, para ver como é que ela está de saúde mental ou saúde física também, né? Então ela vai ter uma avaliação, ver se aquela pessoa está mais frágil, né? Essa pessoa provavelmente hoje vai migrar para um 60+, que é um programa do governo do estado para atendimento específico. E há um bom tempo já vem trabalhando a maternidade, paternidade e infantil. Então a gente tem trabalhar o parceiro também durante esse momento, né, de cuidado da gestação, que o parceiro também faz parte disso, a gente tem que olhar isso, né? Então, tem trabalhado nesse sentido para a gente ter lá a gente consegue ter bastante dados, porque realmente eles precisam alimentar o sistema, a gente consegue ter bastante dados de como está funcionando. O que tem acontecido é os municípios têm 1 ou 2 unidades lá, e uma é da Rede Bem Cuidar, os outros não são, né? O próprio município tem implementado os mesmos usos nas outras unidades, porque isso tem dado resultado em prevenção e promoção. Entendi. Agora são 13h40, a gente vai para mais um intervalo aqui no cafezinho, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi
Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Fica por aí que na volta tem mais informação, mais saúde, mais inspiração. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43 e a gente está de volta com o nosso cafezinho missioneiro aqui pela Novos Horizontes FM. E o tema de hoje, nossa terça-feira, é saúde pública, prevenção e outubro rosa. A gente recebe o Rodrigo Reis, que é o coordenador regional de saúde aqui da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Digamos, a gente estava falando antes ainda, né, sobre essa questão de prevenção. Tem alguma parceria, enfim, alguma iniciativa inovadora, especial, enfim, que tenha sido feita nesse último ano ou agora nesse outubro, que tu gostaria de destacar, de falar alguma coisa diferente que tenha sido feito para buscar a maior conscientização, né, das pessoas para fazer os exames? Os exames. Bom, o que a gente tem feito é reforçado mesmo a questão da atenção primária, né? A gente tem trabalhado muito forte com os municípios para que a gente possa fazer uma busca ativa, né? Então a gente tem fornecido listas, tem tentado fazer organização, tem sentado junto com municípios que têm interesse em fazer essa busca ativa qualificada, que a gente chama, né? De, quem são as pessoas que realmente precisam fazer esse exame. E me preocupa bastante, a gente também, que às vezes são pessoas que são esclarecidas, né? Sim. Entende? São pessoas esclarecidas, não é uma pessoa que não tem acesso. A gente melhora o acesso, né? A gente dá condições de acesso, mas daí as pessoas não vão porque, sabe, tem algum preconceito ou não tem esse autocuidado, né? Me preocupa muito, assim, eu já estava conversando com a Shelly, minha mulher, e aí ela fez um exame há 6 anos atrás, sabe? Olha aí. Tudo bem, mas jovem, tudo bem, mas precisa fazer, né? Sim. E tá trabalhando, cuidando de filho, tá, né? Tá, agora o filho tem uma febre, coisa, tu larga tudo e vai fazer, né? Sim. Então a gente não tá tendo o entendimento da importância e da relevância que é
fazer esse atendimento. Sim. Mas a gente tem alguns contatos também com as ligas de combate ao câncer, né? Teve aqui terça passada também, faz um trabalho excelente aqui na cidade. Sabe? E a gente tem na região toda, né? Então eu tenho contato também com Guarani lá, as meninas do Guarani, elas têm um trabalho onde homens estão na liga, trabalhando junto, é bem interessante. Eu achei bem interessante que os homens estão junto na liga, buscando ajudar, né? E a gente fica a Liga Feminina de Combate ao Câncer, mas os homens podem participar da liga também, né? E ajudar, é um trabalho importante que faz e que salva muitas vidas, né? Com certeza. Porque assim, ó, é o que a gente estava falando agora aqui no intervalo, se a gente está todo dia, né? Todo ano falando, um mês inteiro, que é outubro, falando disso, é porque ainda tem muita gente que não entendeu, né? Porque é diferente tu escutar e tu ouvir. Então, as pessoas precisam ouvir, né, de verdade e ter consciência do que está deixando de fazer, né? E daí, entrando nesse assunto, né, as campanhas de saúde, elas muitas vezes, elas dependem daí dessa questão do engajamento local, né? Sim. Então, assim, a comunidade precisa, de fato, engajar, precisa comprar a ideia, precisa entender da importância daquilo ali. Como que os municípios, tá? Fora Santo Ângelo, os outros 23 municípios têm respondido a esse chamado, tem havido engajamento, como é que é na região? Por que eu pergunto? Porque, assim, claro, a gente está falando do diagnóstico de câncer, mas quando, por exemplo, a gente fala de vacinação, como teve agora no dia 18, que a gente falava aqui no intervalo, a gente precisa de toda uma região engajada, né, Digão? Porque é saúde coletiva, né? Não é só uma questão da minha saúde, da minha vida, né? Isso é a questão. A vacina, a gente estava conversando, a pessoa fala em obrigação ou não da vacina, não é obrigatória, né? Mas é uma responsabilidade social com a população, com certeza, né? Eu sempre falo a história dos R$5 ou dos 50 mil, né? Repete essa, porque essa é boa. R$5 você se imuniza, né? Nós todos pagamos R$5 para tu se imunizar. Mas se tu não se imunizar e for para o hospital e pegar uma UTI e ficar lá tantos dias, vai custar 50 mil e nós todos vamos pagar, né? E só que as pessoas... Mas isso a gente está falando de dinheiro, né? Fora todo o resto, né? Só, né, tudo que movimenta e tal. E a gente está falando de vidas também que se perdem, né? Às vezes, para mim não dá nada, eu não vou me vacinar, né? Tá bom, mas daí quando alguém pega através de você, talvez essa outra pessoa vá dar alguma coisa. E hoje a gente teve muitas mortes por influenza na região, né? A influenza foi o que mais matou nesse inverno que a gente teve. A Duda pegou influenza e viu como é difícil, né? Isso que ela é jovem, né? Imagine mais idosos, né? Então a gente está nesse trabalho aqui de mostrar o quanto a vacina ela é importante. Para ter uma ideia das internações, em torno de 94% eram pessoas que internaram por H1N1 de não vacinados. E nos óbitos são 98%. Olha aí, pronto, entendeu? Contra números não há argumentos. Então, a pessoa não vacinada, ela tem muito mais chance de agravar e muito mais chance ainda de morrer. Sim. A gente fez essa curvinha e foi importante, mas eu queria que tu me dissesse como é que está o engajamento dos demais municípios na questão do Outubro Rosa. Bom, tem sido como Santo Ângelo? Tem sido, acho que a gente tem municípios muito organizados aqui na região. A gente tem municípios que são modelos até de atenção primária, sabe? A gente tem Caibaté, é um modelo de atenção primária, muito bom, né? Eles já têm ganhado prêmios aí no estado, já representaram o estado em alguns eventos nacionais, né? Mato Queimado, muito bom a atenção primária deles. São municípios que têm uma atenção primária bem forte, né, que trabalha a atenção de prevenção. Teria outros municípios para citar, assim, mas são municípios que eu lembro agora das premiações que têm recebido, né? Então é importante a gente dizer que tem trabalhos bem importantes, bem feitos em municípios menores, e os municípios maiores é um trabalho mais difícil, mais complexo, né? E que precisa também sempre do envolvimento da gestão, né? Não, a gente fala da equipe lá na ponta que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente sempre reforça que o entendimento da atenção primária, de como ela deve agir,
deve estar na cabeça do gestor. Né? E se nós ter gestores que entendem de saúde pública e que veem a saúde pública como promoção e prevenção basicamente mais forte do que ou principalmente do que ficar dizendo que eu tenho que ter um pronto-socorro forte, né? Trabalha só no pronto-socorro e vai ter cada vez mais gente chegando, porque a gente não sair de dentro da unidade e vai até elas vão vir, né? Claro. Só que só vão vir quando estiverem doentes. E vão vir doentes, exatamente. Então a gente tem que ter não lembro que vamos falar de um posto de saúde ou um posto de promoção da saúde, né? Vai ser um totalmente posto diferente, né? então são postos de doença que a pessoa só chega, porque não é posto de saúde, só chega quando está doente. Não, a gente precisa sair, fazer esse giro. Municípios que já fizeram esse giro, que conseguem fazer esse tipo de movimento, estão colhendo frutos, né? Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa que funciona de um dia para a noite, mas quem faz a organização e busca ativa dessa população e conhece a população que está sendo atendida, esse município está à frente dos outros e tem menos problema. Sim, sabe? sim. Tem muito menos problemas. Eu não vou saber dizer a fonte agora, mas outro dia eu li uma reportagem que desde que começou as campanhas de Outubro Rosa, para 2026 tinha lá uma expectativa de 40 milhões de economia tá, na área de saúde por conta de prevenção. Então, assim, não é só vida que a gente está salvando, né? A gente está também melhorando a nossa economia e é melhor para todo mundo. Quando a gente fala daí dos municípios, quais demandas mais chegam para a coordenadoria dos municípios no que diz respeito a atendimento oncológico? Bom, pessoal, assim, a gente tem tratamento oncológico, a gente tem tratamento, tem atendimento, né, em vários municípios. Desses 24, a gente tem chegado muito. O que nos preocupa hoje, para mim especialmente, talvez não seja se eu falar com a responsável a Liliane, que é responsável por essa área, que está de viagem, hoje não pode vir junto, poderia vir, né, a Liliane, mas ela talvez ela tivesse outros argumentos, mas para mim, que sou coordenadora, que chega geralmente via secretário ou prefeito, né, o que nos preocupa é chegar emergência em oncologia, né? Então a pessoa chegou, não foi nem atendida a primeira vez ainda, né? Ela foi cadastrada no sistema para poder ir para o especialista e ela já é uma emergência. Yeah. E outro descobre casos de pessoas com câncer no hospital, né? A gente tem pessoas que faleceram, que foram descobertas meia hora antes que a pessoa estava com câncer. Nossa. Né? E que não apareceu onde é que está essa pessoa, né? Então, porque ela não foi feito nenhum atendimento anterior e a atenção primária não conseguiu chegar até ela, né? Então, nos preocupa, né? Preocupa bastante. A pessoa aparece lá nos índices já doente, né? Bem o que eu falei aqui sobre a questão dos homens e mulheres, Sim. Né? Na questão da internação, as mulheres são a maioria, mas né, são no óbito a maioria do homem. E daí se tu pega, homens não estão no índice de internação, né? Ele não passou pela internação, ele só chegou no óbito. Eu digo sempre uma frase que o pessoal diz, fulano morreu lá, né, meu tio e tal. Ele era um cara, um cerne, era, né, nunca no médico foi. Bom, mas talvez esse seja o erro nosso, né, nós precisamos ir ao médico, consultar o médico, né, ter esse atendimento, né. E não precisar é uma coisa, né? Nunca ficou doente, mas assim, precisa botar pelo menos uma vez no ano, né? Coloca na tua agenda, pelo amor de Deus, e vai fazer teus exames, né? Digão, eu queria conversar contigo assim a respeito da campanha do Outubro Rosa, né? Como eu disse antes, já é uma campanha que já tem gerado, inclusive, economia aos cofres públicos, né? Tem aumentado a quantidade de pessoas, então, com diagnóstico, enfim, tratamento. Como que tu entende da importância da gente ter essas campanhas sazonais, como, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, agora Novembro Azul, que a gente vai ter no mês que vem? Qual a tua visão da importância dessas campanhas, dessa ação extra, né? Claro que é feito o ano inteiro e é importante que se fale o ano inteiro, mas de ser uma coisa direcionada. Eu acho super importante, sabe por quê? Porque a gente, se não fosse Outubro Rosa, talvez a gente não estivesse conversando tanto sobre isso agora, né? E a rádio, que é um espaço
universal, que as pessoas possam, né, receber essa informação de qualidade. A gente tivesse conversando sobre isso, né? E a visibilidade da questão do Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, faz com que a gente fale sobre esse assunto nas rodas de conversa entre amigos, faça que empresas se envolvam com isso, né? E hoje tu vai nas empresas, elas estão lá com balãozinho rosa, estão com, né, e possam olhar para a sua população, né, para seus colaboradores e clientes e dizer, nós estamos preocupados com isso aqui está levando embora, está morrendo gente que não precisava estar morrendo, que a gente tivesse feito, mas sempre é reforçado a questão que tem que ser o ano todo, né? Tem que ser o ano todo, mas essa campanha, com certeza, para a visibilidade e para que a gente comece a conversar sobre isso, em roda de conversa entre amigos, né? Esses dias eu estava ouvindo o teu programa aqui sobre as mulheres empreendedoras e tal, né? Que elas possam também conversar sobre isso, né? Eu tenho muita vontade, às vezes tem gente que está dando entrevista aqui, eu digo, eu queria conversar com essa mulher, queria dizer para ela, olha, tu tem acesso a muitas mulheres, tu é uma influenciadora, tu consegue chamar essas mulheres que são empreendedoras, que estão buscando o melhor na sua vida, para que tu conversasse com elas a importância de saúde, né? Que elas, do autocuidado, será que elas estão fazendo isso? Às vezes elas estão tão direcionadas no que elas estão querendo construir, né? E que bom isso, que é fantástico, mas será que elas estão cuidando de si ou dos próximos? Estão falando sobre isso? Esse assunto é falado com elas nessa roda? Então, é nesse sentido assim, que a gente pensa que a gente precisa avançar nisso. Há uns anos atrás, a gente fez uma campanha junto com o Oliver e outras empresas, a entrega da pizza do Oliver era com um panfleto do número de mortes na região e de e quais eram os acessos para fazer um exame, né? Então a gente quer cada vez chegar, porque chegaria a um lugar, chegaria à sua casa um folheto que não era exatamente uma coisa bonita, né? Mas é que realmente é necessário. Precisa dar um chacoalhão, mas precisa ser necessário, porque às vezes eu tenho que trazer para a realidade. Tá? E gente morrendo, te liga. Te liga, né? Não espere chegar na tua família, não espere ser você, né? Para que a gente possa ter esse olhar. Sim. Cigarro tem isso. Cigarro tem isso também, né? Não, tem várias questões. Até aquele dia o doutor Adriano, ele trouxe, né, da questão da alimentação, da questão dos maus hábitos, do quanto que isso influencia, né? Mas a gente vê também pessoas saudáveis que, por falta, às vezes, de fazer o acompanhamento, né, acaba também tendo esse diagnóstico, enfim. Planejamento, o que a coordenadoria ainda tem alguma coisa para acontecer ainda este ano, alguma ação simbólica, enfim, alguma coisa que tu acha relevante a gente trazer aqui para os ouvintes? Hoje a equipe está, inclusive uma boa parte da equipe está trabalhando com o PRI, que é o Planejamento Regional Integrado. O Mário trabalhou com isso, né? A gente, o PRI, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que o Estado fez um planejamento ascendente, né? O Estado antigamente fazia... O que para mim faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E tem que ser, né? Tem que ser de baixo para cima, né? Claro. As demandas, tu pega lá embaixo, pega todo mundo... Conforme a localidade. E depois ela vai sendo colocado no nível regional, depois macro, e vai pro plano... E o Plano Estadual de Saúde, ele exatamente foi esse primeiro fruto, assim, do Planejamento Regional Integrado. Esse planejamento ele é revisto, né? A cada 3 meses a gente tem reuniões e vendo onde é que a gente já avançou para monitorar isso, né? E para ver onde é que a gente precisa melhorar, né? E onde é que a gente não está avançando para buscar se é falta de investimento, se é, de repente, a gente está gastando pouca energia naquela área, né? Como toda política pública, eu digo sempre que a política pública é linda. Tu olha uma lei do SUS, de outra coisa, ela é linda, né? Meu Deus, ó. Mas a gente tem um problema que é na implementação, né? Tá? Então, ela é subfinanciada muitas vezes, mas no problema na implementação e no monitoramento, né? A gente implementou, quem está sendo beneficiado, chegou, está sendo efetiva, que é assim, para o pessoal mais leigo, assim, entender. Ela chegou até a Dani precisava precisava operar um ombro, né? E chegou até a Dani, ela foi no médico, ela teve o ombro
operado resolveu o caso dela. Não é só o que ela, né, a gente foi eficaz, a gente operou o ombro dela, mas foi efetivo, quer dizer, aquele ombro melhorou, né, ela parou de ter dor, ela voltou a ter uma vida mais ativa, isso é ser efetivo. E a gente não faz avaliação de efetividade ainda em algumas questões. Importante, né? Então a gente está ainda no caminho de dar acesso e de atender. Sim, né? sim. Eu digo que é um caminho posterior, é esse, a gente começar a se ver a efetividade daquilo. Se aquele atendimento, naquele momento, foi oportuno, foi em tempo hábil, e se resolveu a situação da pessoa, e se ela, depois desse atendimento, depois dessa solução dada pelo sistema, ela teve uma melhora na vida dela. Né? Era aquilo ali, realmente. Né? Importante isso. Sabe que sempre foi a minha briga, entre aspas, com números públicos, que a gente tem análises quantitativas, mas não qualitativas, né? Isso. Então, que bom que a gente já está conseguindo, né, chegar mais à frente nisso. Digão, para a gente ir finalizando, queria que tu deixasse um recado aí para as mulheres, né, da nossa cidade, que ainda não fizeram seu exame esse ano, né? Uma orientação de onde procurar, como fazer. Deixa para ti o microfone aí, para te chamar esse povo para se cuidar. Bom, pessoal, o que eu queria dizer, assim, bom, primeiro dar um abraço, né, para meus amigos, né, gremistas e colorados, mais para os colorados, gremistas nem tanto, mas para meus amigos, minhas amigas, e que a gente possa pensar, bom, a gente tem esse ano aí, o ano passado foi 155 pessoas morreram de câncer no município, né, são 155 famílias que perderam alguém, né, e a gente está com 69 pessoas aí que faleceram esse ano, só em Santo Ângelo eu estou falando, né? Então, que a gente não espere chegar na nossa família, que não espere ver, né, nossa mãe, nossa irmã, né, alguém que a gente ama, nossa companheira, para a gente saber da importância de fazer um exame, né? E principalmente não espere ter, eu acho que isso é o principal. A gente não espera, para esse tipo de exames, a gente não espera ter sintoma. Tá? Não espere ter sintomas. Eu não tenho nada, eu não faço exame porque eu não tenho nada. Não espere ter. Não espere, porque talvez seja tarde. E a gente está cada vez avançando em medicina para poder salvar mais pessoas, mas quanto antes for o diagnóstico, mais fácil será. A gente consegue combater e é uma morte evitável se a gente fizer o exame. Então não espere. Isso que eu quero deixar bem claro, assim, não espere para ter sintomas para buscar atendimento médico. Perfeito. Digão, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui no Cafezinho, né? Esse cafezinho dedicado à saúde e à prevenção e à vida. Nosso reconhecimento também a todos os profissionais que integram lá a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, que com tanto comprometimento cuidam aí de milhares de pessoas em toda a nossa região missioneira. A você, meu ouvinte querido, muito obrigada por mais uma companhia aqui cheia de propósito. Lembrando do apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres NetWeaving Club, o Cafezinho se despede de mais uma edição inspiradora. Amanhã tem mais, sempre com boas conversas, boas histórias e informação de qualidade. Cuidem-se, façam seus exames e lembrem-se que prevenir é um ato de amor. Um beijo e até amanhã.